De acordo com a economia keynesiana, o Estado ele não tem que estar investindo em locais onde o ente privado e os indivíduos já estão investindo. Eles têm que investir em locais onde ninguém está querendo investir, né? Ou seja, o Estado ele tem que estar sim se envolvendo na economia e investindo no avanço da tecnologia e, consequentemente, no avanço econômico de um país. E aí, seus liberal que acredita que o Estado é só um ente burocrático e parasita que suga os impostos do trabalhador? Bem, eu vou falar hoje sobre um livro que vai desmistificar essa ideia inicial que eu trouxe, né? Durante os últimos 30 a 40 anos, o Estado tem sido visto como um ente burocrático que só está ali para sugar o imposto dos empreendedores, daqueles indivíduos que têm um espírito de empreendedor, e o Estado ele é visto como apenas um ente que atrapalha o crescimento desse indivíduo e, consequentemente, o crescimento econômico de um país, né? Ou de uma cidade, seja lá o que for. Nesse sentido, a gente vai ter aí aquelas pessoas que são, digamos assim, as escolhidas como campeões, os self-made men, né? A pessoa que se faz, que cresce sozinha, do nada, e quando vê já está lá com algum produto, algum material bilionário que está sendo vendido e amplamente divulgado. A gente vai ter duas pessoas, que é que eu vou usar como exemplo, que é Steve Jobs e Elon Musk. Jobs a gente vai tratar mais pra frente, porque ele faz parte, não ele em si, mas o produto que ele ajudou a criar, junto com a equipe dele, né, que ele não fez nada sozinho, o produto dele, ele tá aqui nesse livro que eu vou trazer. Mas o Elon Musk, ele é visto, né, como uma grande mente que empreende, que tá ali tentando colonizar um outro planeta, quer chegar a Marte, etc. Só que o que ele não fala é que muitas das empresas dele recebem financiamento estatal, e não tem problema nenhum nisso. Mas se não fosse o investimento do Estado, ali depois de 1950 para frente, na pesquisa em alta tecnologia, muito provavelmente essas empresas do Elon Musk, né, as mais famosas, a Tesla e a SpaceX, não existiriam. Elas existem hoje muito porque o Estado lá atrás resolveu investir nessas tecnologias utilizadas. Aí as empresas de Elon Musk, elas recebem, né, aí muito dinheiro. Até 12 bilhões de dólares são investidos nas empresas de Elon Musk. E ao contrário do que muitos liberais imaginam, a tecnologia que ele possa ali, junto com os Estados Unidos, né, com o governo dos Estados Unidos desenvolver, ela não está livre para ele fazer o que ele quiser, né? A empresa dele tem contratos de sigilo, então o que foi desenvolvido ali não pode ser passado para frente, né? A não ser que seja desenvolvida alguma tecnologia que o Estado veja que é viável ser comercializada, que é um outro ponto que a gente vai ver mais para frente também no que eu vou discorrer aqui. E aí eu sei que vão ter algumas pessoas que vão pensar o contrário. E cada um analisa as coisas da forma que entende. Elon Musk sim, lá atrás teve investimento, ele teve o eBay, vendeu o eBay por não sei quantos milhões de dólares e de fato ele construiu uma fortuna. Mas não vou entrar aqui nesses méritos, eu sei que eu também não vou entrar nos méritos de como ele conseguiu essas fortunas lá atrás, do pai dele, da mãe dele, na África do Sul. Assim como também não vou entrar no mérito do Steve Jobs em si. Eu vou falar muito mais da empresa Apple do que dele. Sim, ele teve algum mérito de ter as ideias dele, de fundir tudo em um único aparelho, que eu também não acredito, mas já é uma particular do meu raciocínio, que foi ele sozinho que teve todas aquelas ideias. Provavelmente existe um corpo de cientistas ali por trás, que de alguma forma também orientava a criação do que a gente conhece hoje como os aparelhos do iPhone. E aqui no Brasil, pessoal, a gente vai ter a Petrobras, né, que é uma empresa que domina a tecnologia, praticamente, de retirar petróleo de águas profundas. É uma empresa que é muito rica em tecnologia. Ela descobriu o pré-sal, né, e nenhuma empresa privada quis investir o risco em retirar o pré-sal, retirar o petróleo que estava ali no pré-sal. A Petrobras toma a frente disso, consegue tirar, e hoje, né, foi leiloado algumas partes do pré-sal para empresas privadas, né. Depois que o estatal toma o risco, descobre como perfurar aquilo, a empresa privada entra e quer um pedaço, uma fatia do bolo. Isso acontece em diversas outras empresas que a gente pode trabalhar mais para frente. Bem, eu não entendo dessa forma, né? Para mim, o Estado ele é um ente criado pela sociedade e que tem que trabalhar em prol da sociedade. É óbvio que a gente vai ter várias críticas ao Estado, mais propriamente falando, do Estado brasileiro. Mas todos os povos vão ter crítica aos seus Estados, uns mais e outros menos. O livro que eu vou trazer hoje é o livro da Mariana Mazzucato, que é o livro O Estado Empreendedor, que ele vai meio que desmistificar a questão de que o Estado ele é um ente burocrático, pesado, o parasita que só atrapalha o crescimento da economia, né? E o ente privado são aquelas pessoas que querem a todo momento estar empreendendo, estar investindo, estar retirando os lucros do seu investimento e gerando emprego e etc. Ela vai mostrar no seu livro que o Estado ele foi, mais propriamente o Estado americano, né? Que é o
foco da pesquisa dela, ele foi muito empreendedor. O Estado americano teve um espírito empreendedor e investiu muito no avanço de tecnologias, que à época era de interesse dele, né? E posteriormente ele continuou vendo interesse nisso porque fazia sua economia crescer, investia em tecnologia, né? É uma coisa que o Brasil ele ficou para trás há muito tempo. Ele deveria ter investido massivamente em tecnologia. O argumento principal dela é: o Estado ele é um ente corajoso que investe em longo prazo. Ele não pensa como iniciativa privada, que quer enxergar a curto prazo, ver se o seu produto ou seu serviço vai chegar logo no mercado, se ele vai ter saída, se ele vai ter venda para que ele possa tirar os lucros. Não, o Estado, nesse caso aqui, ele toma um risco, podendo dar certo ou não. Mas ele entende que ele precisa investir nessa área, porque essa área pode de alguma forma crescer, pode de alguma forma estar trazendo rentabilidade de volta para o próprio Estado. O livro, apesar de tratar de um assunto tanto quanto complexo, ele é muito legal. Ela escreve de uma forma simples, né, de uma forma leve, que dá para todo mundo entender. Apesar de estar falando ali de macroeconomia, investimento estatal, ela fala de várias agências, mas ela traz ali, né, um apêndice das nomenclaturas das agências que ela vai trabalhar. Então, ainda que a pessoa não entenda tanto, não entenda muito de economia, eu mesmo não entendo tanto assim de economia, macroeconomia principalmente, mas não é uma coisa que é difícil do leitor entender e captar o que ela está passando. E eu vou trabalhar com 2 capítulos aqui que eu acho que são importantes para demonstrar o ponto que ela quer trazer no livro. Né? O primeiro capítulo é o Estado empreendedor dos Estados Unidos, né? Que é onde ela vai trazer 4 empresas principais, existem outras, mas ela vai trazer 4 empresas principais governamentais, que lá dos anos 50 para frente começaram a investir de forma maciça no avanço da tecnologia dos Estados Unidos, né? E não só investindo colocando dinheiro, ela toma a frente desses avanços, né? Toma a frente de outras empresas privadas para que seja direcionada num caminho que fosse interessante também para o Estado. E muitas vezes ela faz isso desde o início, na pesquisa da tecnologia, até a viabilidade de comercializar essa tecnologia. E o outro capítulo que a gente vai trabalhar, o capítulo 5, é o Estado por trás do iPhone. É onde ela vai trazer as tecnologias que foram desenvolvidas pelo Estado e hoje estão todas agregadas no iPhone. As principais tecnologias do iPhone, as principais tecnologias, digamos assim, que faz o iPhone ser o telefone inteligente, não só o iPhone como outros aparelhos têm, né? Ela usa o iPhone porque é um símbolo desse mercado livre e empreendedor. Então ela vai demonstrar que não é bem assim. Por trás do iPhone tem muito do Estado. A primeira agência que eu vou trazer aqui é a DARPA, que é a Agência de Projetos e Pesquisas Avançados de Defesa. Essa agência ela vai ser de fundamental importância, né? Porque é ela que vai estar ali investindo em empresas que vão estar trabalhando em tecnologia de longo prazo, né? 10, 15, 20 anos. Projetos que só iriam ser vistos resultados lá para frente ou poderia não ser visto resultado nenhum, né? Muito provavelmente a gente só conhece o que deu certo. Aquelas coisas que foram falhando no meio do caminho a gente não conhece. Vai acontecer uma coisa interessante aqui com os investimentos da DARPA. O que vai acontecer? Durante os anos de 1957 para frente, começaram a haver cisões em algumas empresas. Por quê? Porque alguns funcionários, né, engenheiros, cientistas, viam que estava sendo investido um alto montante de dinheiro nessas empresas. Então eles começam a ver ali que está surgindo uma oportunidade para outras empresas que dá andamento a avanços tecnológicos. Então em 57, 8 funcionários vão sair de uma empresa e vão abrir uma outra empresa. E essa empresa também começa a receber investimentos. Isso dá start em várias empresas começar a ter cisão por parte de funcionários. E o governo, o Estado, ele se aproveita disso. Por quê? Porque a partir desse momento começa a existir várias pequenas startups, empresas pequenas, aonde ele vai conseguir investir menor e em maior quantidade. E essas empresas, consequentemente, elas começam a correr para avançar de alguma forma a sua tecnologia, porque a justificativa da existência dessas empresas é justamente elas conseguirem avançar, né? A DARPA e outras agências também, elas tinham autorização para dizer, se essa empresa aqui não está avançando, se ela não está conseguindo chegar no resultado que ela queria, corta o investimento dela e vamos focar em outra empresa. Então essas empresas pequenas que começam a surgir, começam uma correria, digamos assim, para que elas consigam de fato gerar algum tipo de resultado para o avanço tecnológico que era esperado pelo Estado. 3 anos depois, né, em 1960, a DARPA ela vai criar o Departamento de Ciência e Computação em várias universidades. Então assim ela vai conseguir ampliar o seu leque, né, e ampliando esse leque ela consegue ter vários cientistas sendo financiados pelo Estado, né, e fazendo pesquisas para que ajudasse nesses avanços tecnológicos. Então você não tem mais só as empresas ali privadas que recebiam o incentivo do Estado. Agora ele volta para universidades, ele cria departamento de ciência e tecnologia para que esses estudantes comecem a dar andamento às suas pesquisas e avanço tecnológico.
Então a DARPA ela foi uma empresa de muita importância para o avanço tecnológico e também para o incentivo de pesquisa nas universidades, né? A Mazzucato vai chamar a atenção para como muitas dessas empresas privadas hoje de alguma forma tentam esconder que lá atrás tiveram algum envolvimento com o Estado, né? Ela vai citar um documentário, é o Summit Inventory. Eu não assisti esse documentário, ela traz no livro, né? Que ele conta a história do Vale do Silício, de como se deu ali o início do Vale do Silício. Porém, ela fala que em nenhum momento do documentário aquelas empresas tocam nesse assunto de que muito do que elas têm ali de investimento foi feito pelo Estado. Bem, a próxima agência que eu vou trazer é a Small Business Innovation Research, SBIR. Ela foi iniciada durante a administração de Ronald Reagan, né? Ele que deu início a esse decreto, e ela é composta por outras agências, né? É um consórcio composto por outras agências, entre elas o Departamento de Defesa, o Departamento de Energia e também de Proteção ao Meio Ambiente, né? Ela foi retirada de um programa que já existia lá, de um programa piloto que existia na administração de Carter, né? Jimmy Carter, que foi o presidente anterior. Esse programa consiste basicamente nessas agências governamentais que têm um orçamento grande, investir parte desse orçamento em empresas pequenas, independentes e com fins lucrativos, né? Mais propriamente 1,25% desse orçamento era investido. Isso deu certo e deu tanto certo que alguns departamentos governamentais estaduais e locais começaram a criar organismos para ajudar essas pequenas empresas a solicitar parte desse orçamento, né? Ou seja, eles meio que criaram ali um ambiente estatal, onde ajudava, digamos assim, trazendo para o Brasil uma licitação. Você é uma empresa pequena, você procurava esse ente e participava de uma licitação para tentar conseguir esse investimento na sua empresa de tecnologia. Nós vamos ter também investimento na área da biofarmácia, né? Vai ter um decreto chamado Medicamentos Órfãos, Orphan Drugs Act, né? Ele foi criado depois da Small Business, e ele tinha como principal elemento investir em empresas farmacêuticas que estivessem interessadas a pesquisar sobre medicamentos para doenças raras, né? Esse mercado de doenças raras, por ser um mercado pequeno e que vai atender a poucas pessoas, ele não tinha nenhum tipo de incentivo para as empresas privadas estar pesquisando essas doenças, né? Doenças raras, elas são consideradas onde a população é até 200 mil habitantes, né? Ou seja, até 200 mil habitantes que tem a tal doença, ela é considerada uma doença rara. E o mercado privado não via vantagem nenhuma em investir nisso, sendo que o custo ia ser muito alto com um retorno muito baixo. Daí o Estado entra, né, e ela vai entrar subsidiando de várias formas, tanto entrando financeiramente com dinheiro, subsídio fiscal, ela vai dar o direito de venda desses medicamentos para essas empresas. Então, assim, é vantajoso, muito vantajoso para elas, né? Eu estou recebendo um valor, estou investindo na minha pesquisa e depois, se eu tiver obter algum tipo de lucro, eu vou tirar parte desse lucro para o que eu tiver vendendo, né? Isso é muito vantajoso para a empresa. Então o Estado ele entra com esse financiamento, né? Ainda é mais de 2 bilhões de dólares por ano investido nesse mercado. Ele vai entrar não só financeiramente, como ele vai ajudar desde a criação da pesquisa até a comercialização desses produtos, desses medicamentos. E não só empresas pequenas, né? Temos empresas grandes também que procuram financiamento, né? Ela vai dizer, a Mazzucato vai trazer que a Pfizer ela não sai do Reino Unido para os Estados Unidos porque teve algum grande benefício fiscal. Não, ela sai porque os Estados Unidos derramam por ano 30 bilhões de dólares em investimento para pesquisa de remédio, né? Então ela vai trazer grandes empresas, Johnson & Johnson, a Roche, que é outra empresa farmacêutica, que recebem investimentos do Estado para estar dando andamento nas suas pesquisas. E interessante, né, que quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu encontrei uma notícia, que vai aparecer em algum lugar da tela também, de um pai que ele está investindo, ele já investiu até então 14 milhões de reais na pesquisa de uma doença rara que o filho tem, né? Se não me engano, ele tem um câncer raro e até então não tem esse remédio, não tem tratamento para essa doença, e ele, como pai, e tendo as condições econômicas e financeiras para isso, ele mesmo está investindo na procura do tratamento dessa doença. E caso seja encontrada, né, várias outras pessoas que possam ter também essa mesma doença serão beneficiadas com isso. Assim eu espero, né? E a Mazzucato, ela vai além disso, né? Ela vai trazer alguns dados para demonstrar como essas empresas de biofarmácia, de alguma forma, dependem desse investimento que vai gerar essas drogas, né? Ela vai trazer que 59% da receita das 6 maiores empresas de biofarmácia do mundo estão, de alguma forma, atrelada a esses medicamentos órfãos, né? Ou seja, o investimento do Estado gerou a pesquisa que ajudou a gerar os medicamentos. E hoje, 6 das maiores empresas
de biofarmácia do mundo, metade da sua receita, mais da metade da sua receita, depende de alguma forma desses medicamentos órfãos. Então, isso vai totalmente de encontro com o que muitos liberais imaginam do Estado, né? Que o Estado é apenas um ente burocrático e que atrasa a economia. A gente está vendo aqui que o Estado, ele investe, mais uma vez, a gente pode ter diversas críticas ao Estado, assim como nós devemos fazê-las, por obviedade. Mas o Estado ele também pode ser um Estado que investe desde o início das pesquisas até a sua comercialização, né? Eu, particularmente, acho que o Brasil ele peca profundamente nisso. O Brasil ele é pouco investidor, inclusive muitos de nós, né, do povo em geral, não vê muito sentido, às vezes, em ciência, em pesquisa, em se investir, né? Então a gente tem um pouco desse mal aí. Por último aqui, a Mazzucato vai trazer a agência que investiu em nanotecnologia. Né? Desde 1990, ela vai dizer que os Estados Unidos ele foi um visionário em investir em nanotecnologia quando ninguém mais queria investir em nanotecnologia porque era uma coisa incerta e o gasto ia ser muito grande. Né? E aí, basicamente, o Estado ele queria achar o novo produto, digamos assim, depois da internet. A internet já tinha sido descoberta aqui nos anos 90, né? Mas ele queria achar o que seria um produto comercializável e utilizável depois da internet. Daí os pesquisadores dessa tecnologia, né, da nanotecnologia, eles tentaram buscar no setor privado esse investimento. Porém, eles não obtiveram sucesso e conseguiram convencer o governo dos Estados Unidos a investir nessa tecnologia. Né, e obtiveram grandes retornos com isso. Eu vou fazer uma citação agora, que ela é retirada direto do livro. Em geral, a indústria investe apenas no desenvolvimento de produtos competitivos no prazo de 3 a 5 anos. É difícil para os gestores industriais justificar para seus acionistas os grandes investimentos em pesquisa fundamental de longo prazo, necessária para viabilizar os produtos baseados em nanotecnologia. Além disso, a natureza altamente interdisciplinar dessa pesquisa é incompatível com muitas das estruturas corporativas atuais. E na pesquisa de nanotecnologia estavam envolvidas mais de 13 agências governamentais, dentre elas o Departamento de Defesa e a SBRI. Então esses 4 exemplos que eu trouxe, a DARPA, a SBRI, a de biofarmácia, né, as drogas órfãs e essa NNI, elas representam o contrário daquilo que a própria visão do governo dos Estados Unidos tenta passar, que é de um Estado liberal onde não se mete nas questões econômicas, né? Normalmente nós vemos o Estado americano como um exemplo de uma democracia liberal, onde o Estado ele interfere o mínimo possível na economia. E aí, com essas agências que ela traz aqui, nos últimos 30, 40 anos, a gente vê totalmente o contrário do que é dito comumente. Né? Que o Estado, sim, ele investiu, ele entrou com risco, entrou com dinheiro, e dinheiro que, sim, tem que ser reinvestido. Né? Esses dinheiros são impostos. Os Estados Unidos ele não só faz isso, né? Ele imprime muito dinheiro porque ele tem um lastro econômico muito diferente de outros países, porque a moeda dólar ela ainda é a moeda mais valorizada do mundo e a mais utilizada, né? E é a moeda também que outros países utilizam como reserva. Então os Estados Unidos têm um lastro diferente de outras economias no mundo, mas o que ela quer trazer aqui como centro é que o Estado ele é empreendedor e ele deve sim ser empreendedor.